Meu nome é Raimundo Roberto, eu tenho 70 anos, trabalho aqui há 2 anos aqui nesse setor, que nós estamos aqui no DEPLA, e a minha relação com o pessoal é muito boa, né? Meus amigos, meus clientes, né? Então eles me ajudam e eu ajudo eles com o que eu posso, né? A minha mercadoria, eu vendo lanche, né? Então é isso que é sobre o meu trabalho. Se eu fosse falar da minha vida, porque, sim, sou solteiro, né? Fui casado, hoje sou divorciado, né? Há 4 anos, então a minha vida é assim, é o dia a dia, o meu trabalho, né? Então é a minha rotina, de manhã é aqui, de tarde em casa, é assim, a minha rotina diariamente, de segunda a sexta-feira. Eu estava sem trabalho, né? Porque devido à minha idade já está mesmo avançada, aí ninguém quer me dar embalho. Eu trabalhava antes de pedreiro, né? Aí o rapaz que eu conheci ele noutra área, né? Aí ele me chamou se eu não queria trabalhar no carrinho com ele, no carrinho de lanche que tem lá na avenida, como é que é o nome daquela avenida lá? Juscelino Kubitschek. Aí eu fui trabalhar no carrinho, passei 1 ano trabalhando lá, então foi de lá que eu fui conhecendo esse povo, né? Daqui de dentro, que pediram para mim vir vender aqui dentro para eles, porque a distância era longa, aí não dava para eles ir lá, né? Então foi por isso que esse intermédio foi que eu vim para cá. E se você fosse dizer uma mensagem para você do passado, o que você diria? Eu dizia para todo mundo ser gentilmente com todo mundo, porque isso é a felicidade, acho que do mundo é a gente sobre a gente, né? Cada um segue aquilo de boas lembranças, de boas mensagens. Então acho que todo mundo seja amigo, porque todo mundo somos irmãos, né? Na matéria, então nós somos completamente irmãos. O que mais me marcou na matéria, eu acho que foram as histórias pessoais das pessoas, como elas trouxeram e contaram pra gente, né? Como elas compartilharam com a gente. Eu acho que teve histórias bem marcantes, né? Que a gente não imaginava que era daquele jeito. Tipo, tem a da Josefa, tem a da Ana também, que foi uma das que mais me marcaram. Para isso também tem os objetos que nós trouxemos e compartilhamos com outras pessoas também, porque é uma forma de confiança, é confiar no colega, e essa pessoa que você vai dar o seu objeto, que você trouxe, uma coisa sua, pessoal, e ele vai cuidar da mesma forma que você cuida dele, né? Eu acho que esses foram os dois marcos, as histórias compartilhadas e os objetos compartilhados. O primeiro texto trabalhado na disciplina foi Biodrama como a busca pela teatralidade comum. E a autora vai apresentar esse conceito de biodrama, que é uma forma de se trabalhar a teatralidade a partir de histórias reais, de pessoas reais. E ele vai romper com a tradição da representação, né? Se apoiando no pensamento de Vivi Telas a respeito das poéticas do cotidiano, que vai encontrar poesia e arte no cotidiano de histórias de pessoas que muitas vezes são esquecidas socialmente. Eu vou falar de uma memória que desencadeou no dia que a gente teve da trazer os objetos. Me encadeou uma memória assim muito alegre e meio triste também por conta do que foi vivenciado naquele momento, de me sentir um pouco impotente, entre aspas, por conta de que eu não vejo mais a pessoa, mas ao mesmo tempo eu vejo. Tipo, meio que isso, uma memória feliz e triste ao mesmo tempo. Tu achou que a dinâmica mexeu muito contigo nesse Sim, sentido? mexeu nesse sentido. E me deixou muito ansiosa naquele dia. E tipo, tu acha que isso mudou alguma coisa? Sim, mudou. Mudou da questão de eu estar naquele dia, ter entrado bem na sala de aula e ter saído meio para baixo. E o que tu acha que tu mudaria? O que eu mudaria? Qual foi o teu objeto? O objeto foi uma bandana, que era de uma amiga que ela me deu antes dela ir embora. E é isso. Ela foi para outra cidade. Ela mora em outro estado agora. Não, a gente se fala ainda, é isso que eu tô falando. Tipo, me deixou triste, mas ao mesmo tempo me deixou feliz. Tu acha que foi uma forma de tu se reconectar com essa pessoa nessa atividade? Sim. E tipo, reaquecer esse sentimento que tu sentiu? Sim, foi uma questão assim, eu vou explicar. Uma questão assim, a gente é amigo até hoje, a gente tem uma amizade de 20 anos, mais ou menos. A gente se fala diariamente, claro, não é tipo todos os dias, mas a gente se fala diariamente. Tem aquela sensação tipo de, a gente não vai se ver uma vez ou outra, mas não vai se ver, entendeu? Sim. É meio que isso. Tchau. Foi, ele
ele falou muito naquele final lá daquela mensagem. Sobre ser amigo, né? Isso. Eu acho que a gente poderia abordar muitas coisas, tipo assim, sobre isso, sobre a amizade. É Tipo, muito na como- história que a gente for contar, a gente contar, acho que sobre a amizade. É muito como eu vejo ele, assim, ele é muito parceiro, cara. Sim, incrível. ele se dá bem com todo mundo lá, todo mundo ok com ele. Além da amizade, eu acho que ele também falou da questão da gentileza, né? Sim. Tá, então, só assim, ele tá trabalhando no coisa há 2 anos, né? A convite de uma pessoa que tinha uma necessidade e tal, mas antes ele trabalhava como pedreiro. Traz essa coisa de mudança repentina, né? De vida. E tipo, ele trabalhava como pedreiro, mas ele buscava outros empregos. E não era contratado por causa da idade dele. Sim, verdade, também. Sim, Trajetória. ele se sente meio que abandonado. Porque ele tá divorciado, tem amigos que entram e saem, mas ele fala, mas ele nunca para de ser gentil, sabe? Com o pessoal, mesmo por tudo isso. Entendeu? É uma história meio melancólica, né? Sim. Caraca. Mas eu acho interessante, assim, porque é uma perspectiva, né? Porque Sim, são sim. pessoas que vêm, todo mundo passa, sempre passa. Mas eles estão sempre lá. E querendo ou não, isso é atravessado pela questão do divórcio, né? Sim. Autoescrituras performativas do Diário A Cena, de Janaína Fontes Leite. Nesse texto, a autora vai discutir estratégias para usar elementos do cotidiano na criação e composição cênica. Dentro disso, ela destaca o depoimento pessoal, como uma forma de se trazer mais autenticidade para as histórias, e assim aproximando o espectador do performer. Outra temática abordada nesse texto foi a respeito do teatro documentário. Utiliza materiais reais para a criação de suas narrativas. O teatro documentário utiliza de registros históricos e entrevistas como uma forma de criar as narrativas e sempre tentando se aliar a um pensamento crítico, criando uma reflexão sobre os limites entre o real e o ficcional. Uma história coletiva, no qual todo mundo fez uma história baseada nas memórias deles, que ficou bem doida, mas eu amei. E o que te chamou mais atenção tudo isso? O que me chamou mais atenção é a criatividade das pessoas, de como elas transformaram a memória delas em uma narrativa que, por mais que não seja coerente, foi divertida. Até eu botei a minha memória lá. E realmente esse tipo de atividade também é um desafio de coletividade, porque a gente tem que fazer uma história baseada na memória da pessoa anterior e já dá brecha para a memória da próxima, além de a gente acrescentar nessa memória. Então tu acha que esse foi um dos momentos mais positivos assim da matéria que tu conseguiu aproveitar mais? Uhum. Um dos textos que nós utilizamos como referência foi o Dramaturgias do Real e Depoimento Pessoal, do Daniel Furtado, que utiliza a narrativa pessoal e o depoimento dos atores como uma ferramenta poderosa para a criação cênica contemporânea. A ideia do autor é utilizar esses depoimentos utilizando a realidade e a ficção para criar a própria narrativa em si. E outra ideia dele também para essa utilização é ser criterioso na hora de escolher quais facetas do eu do autor ele vai querer utilizar para transformar na história final. Isso vai trazer para a cena um enriquecimento na narrativa e uma humanização nos próprios depoimentos, trazendo até uma aproximação com o público que está assistindo, que pode acabar se identificando com o trabalho do autor. Pois é, aí o Teatro de Sombras eu acho mais viável, porque, tipo assim, se a gente for precisar de uma cena que precisa de várias pessoas, ou representar várias pessoas, o Teatro de Sombras só corre uma multidão assim, bate assim, pronto. Precisa chamar um monte de gente. Eu ia sugerir até de usar aquela mulher lá, tipo, para representar a mulher dela e só fazer tipo, o divórcio, né? Tipo, eles acabando assim, pronto. Só isso, um negócio bem rápido. Então tá definido, eu acho perfeito. Bom, a disciplina, para mim, assim, ela me leva a entender um pouco mais sobre o conteúdo, sobre o conceito, né? Levando em conta que a gente fala sobre essas trajetórias. Eu gosto do autobiográfico dentro de alguns contextos, mas eu sinto que nessa disciplina ela ficou fragmentada. A gente descreveu nossos marcos, nós trouxemos os nossos objetos e aí parece que isso ficou sendo colocado cada um em suas caixas. Mas ainda tem uma problemática que é se relacionar com o objeto e a memória do outro. A gente não consegue, não dá para se manipular a memória do outro. A memória do outro é do outro. Eu pelo menos, eu não gosto de estar mexendo no que é do outro ali, né? Disciplina como qualquer outra disciplina que agrega, sim, dentro do meu percurso acadêmico. Então, agradeço muito, serviu de muita coisa, assim. Mas dentro desse processo criativo eu vejo que deu uma cambaleada. Outro texto trabalhado na matéria foi
Linha do Tempo, Narrativas de Vida e Experiências Formativas em Artes, onde houve um trabalho acadêmico que os estudantes foram convidados a construir uma linha do tempo falando sobre toda a sua trajetória formativa em arte, desde a infância até o momento atual. O texto evidencia que criar uma linha do tempo sobre a formação em arte mostra as potencialidades e as fragilidades da educação, o que evidencia que a autobiografia é uma forma de se criar um senso crítico a partir da nossa realidade. E a construção que teve sobre das memórias que eu recordei muito sobre a minha infância, que tinha muita coisa assim minha que estava engavetado, né? E eu recordei a minha memória. Eu conheci essa parte na aula prática, isso. E tu tá ali e desenhar, né? E colocar em memória, né? Tudo que tu vivenciou lá atrás. Um sentimento muito forte de você trazer o que você teve na sua infância e conhecer do seu colega. A minha troca de objetos, né, que eu tive dentro da aula prática pedagógica, foi muito importante para mim, porque eu consegui mostrar para as pessoas a peça que eu trouxe, que foi uma roupa, e que eu troquei com o meu colega. E eu consegui tirar aquilo de mim para mostrar para o meu colega, e eu conheci ele também, um pouco da vida dele. Para mim foi muito gostoso isso, tu falar com o teu colega e tá dentro de sala de aula, escutar a história de cada um que ficou na minha memória. Eu consegui dividir nessa disciplina, e essa disciplina para mim eu vou levar para a vida toda, porque para mim foi uma experiência, e pelo fato de eu estar no curso de teatro, hoje eu posso dizer que todos os dias eu chego a contar com meus familiares que o teatro é tudo para mim na minha vida. O teatro é um sentir tão forte que ele está totalmente na minha vida, ele está num círculo na minha vida, assim. Bom, gente, eu sou a professora Marina e eu estou ministrando a disciplina de Prática Pedagógica 4. Então a gente está falando majoritariamente sobre biodrama, sobre teatro documentário, sobre teatro autobiográfico, e a gente passou maior parte do tempo focando nas histórias de vida individual e coletiva dentro das atividades, dos exercícios dentro de sala de aula. E foi muito interessante fazer parte desse momento para eles, porque quando a gente assiste a história de vida do outro, quando a gente entende as memórias e o que faz parte da história tanto teatral, artística dos alunos quanto pessoal, faz com que a gente tenha uma afetividade muito grande, faz com que a gente tenha uma empatia muito grande com cada um. O meu nome é Roberto e eu trabalho aqui na Unifap, Universidade Federal do Amapá. Eu vendo lanches, sucos, salgados. E os meus lanches são sempre feitos no dia. Eu acordo bem cedo para pegar eles de manhã. Ai, aqui eu tenho muitos amigos. Posso conversar sempre com várias pessoas. Mas nem sempre a minha vida foi assim. Ela era a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Os seus olhos me lembravam a lua. Seus cabelos, girassol. Foi amor, à primeira vista, e quando eu a tive em os meus braços.
mas nada dura para sempre. Algumas coisas simplesmente acabam. E a gente precisa seguir o nosso caminho. A vida me deu um desafio muito maior. Eu já não estava mais conseguindo serviço como pedreiro. Então, precisei buscar um novo emprego. Mas nenhum lugar me aceitava. Eles diziam que não poderiam contratar alguém da minha idade. Nem tudo estava perdido. Me encontrei com um amigo e contei para ele a minha situação. Ele me falou que estava fazendo um novo negócio e que ia precisar de alguém para vender os seus salgados. Sem pensar duas vezes, eu aceitei a sua oferta. Então, fizemos nosso acordo. Enquanto todos passam, é assim que eu vivo há 2 anos, fazendo amizades, trabalhando, conhecendo quem chega e vendo quem passa por aqui.